Bom, pessoal, primeiro agradecer a presença de todos aqui. Eu sou Rodolfo Ramos, sou CEO da Forest Watch, e a minha intenção aqui hoje não é falar sobre uma tecnologia específica ou sobre o que a minha empresa tem feito em termos de monitoramento de florestas, tanto na Amazônia, nos Emirados Árabes, na Europa. Eu quero, de uma certa forma, provocar um pouquinho vocês, buscando aí uma reflexão. Tá? Mas antes, eu queria fazer uma pesquisinha rápida aqui, que eu acho que isso contribui bastante. Quem aqui, na hora de comprar um produto, um serviço, fazer uma assinatura, busca empresas que são sustentáveis ou que se posicionam como carbono neutra? Não tem tanta gente assim, não. Isso vai ser bom, isso vai ser bom. Tá, legal. Bom, existe uma pesquisa que foi feita aí no final do ano passado, que diz que, dentro dos consumidores economicamente ativos, que são aqueles que têm o poder da decisão de compra, 95% deles hoje dão prioridade para uma aquisição de um produto ou serviço que sejam sustentáveis. Tá? E aqui sustentável no âmbito ecossistêmico, no âmbito da sustentabilidade ambiental. Quando que a gente olha isso para o cenário global, isso já vai para 22%, que é o que mais ou menos bate com o que a gente tem de informação aqui da plateia, né? E desse conjunto aí dos brasileiros, os 95% dos brasileiros, 37% deles já estão dispostos a pagar um pouco mais por esse tipo de produto, por esse tipo de serviço. Tá? Quando que a gente olha para o cenário mundial, isso já vai aí para os seus 32%, o que é muito interessante, o que mostra que há, de fato, um início de uma conscientização sobre o nosso impacto de consumo. Tá? E como que a gente faz para saber se esses produtos e serviços que a gente está disposto até a pagar mais por eles, se eles são de fato sustentáveis? No Instagram tudo é muito bonito, nas propagandas todo mundo está abraçando árvore, a grama é muito verde, mas e aí? O que a gente faz? Como que a gente faz para descobrir se o produto, se a empresa realmente está fazendo o papel dela? A resposta é simples: dados. Tá? E dados nesse contexto, e guardem bem essa palavra contexto, porque a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente. Dados nesse contexto são todos os eventos físicos ou digitais registrados de uma forma indexável e organizada, respondendo minimamente às perguntas: alguém ou algo fez uma ação em um determinado tempo, data, hora, em um local. São os dados geoespaciais. Hoje a gente consegue ter uma visão muito real de como as coisas estão acontecendo a partir do momento que a gente tem dados georreferenciados. Dado por si só, ele traz uma visão do que está acontecendo, mas a hora que a gente começa a pontuar esses dados em cima do planeta Terra, dentro da nossa geolocalização, a gente começa a enriquecer esses dados. E aqui, naturalmente, vocês já escutaram todo mundo falando sobre as questões dos dispositivos, que hoje geram muitos dados. Os nossos smartwatches, por exemplo, que medem quantos passos a gente dá num dia, nossa frequência cardíaca, nossa performance de treino. E quando a gente usa isso, são dados extremamente importantes.
Nosso smartphone, que basicamente escuta toda a nossa conversa e já substituiu aí a nossa carteira, nosso cartão de crédito, documentos, e que a gente se sente pelado praticamente quando a gente sai de casa sem telefone. É a primeira coisa que, pelo menos, eu procuro no bolso. Os dispositivos, os wearables devices, que hoje executam uma função não só mais de estética ou de status, mas eles passam a ter um serviço de assistência, inclusive na nossa proteção pessoal. As smart lamps, que hoje registram nossos hábitos dentro da nossa casa. Pensa que a hora que eu acendo uma luz às 9 horas da noite no meu quarto e mantenho ela acesa por meia hora, 45 minutos, e mais nenhuma outra lâmpada da casa está acesa, aquele fabricante está sabendo o nosso hábito de comportamento dentro da nossa casa. Os aspiradores inteligentes, e aqui eu vou fazer um parênteses, assim, até um relato. Se alguém aqui estiver pensando em investir num aspirador inteligente, invista, tá? Isso muda a vida. É um dispositivo realmente muito útil. As câmeras. Hoje a gente tem câmera espalhada para tudo quanto é lugar. Dentro de casa, nas ruas, no painel do carro. Eu não sei se vocês têm visto a quantidade de gente que tem sido presa por estar riscando os Teslas nos Estados Unidos por conta de protesto, enfim. Mas tem câmera para todo lado. O carro registra, quando você chega perto dele, ele está filmando você. E a porta da nossa casa. A gente consegue saber quem está batendo a porta de casa, a gente consegue atender a porta de longe e assim por diante. E a quantidade de satélites. Hoje a gente tem mais de 10 mil satélites ativos fazendo escaneamento contínuo do planeta Terra. Tá? Hoje é possível você ter internet em qualquer lugar do planeta. Qualquer lugar do planeta, eu digo, dentro da floresta amazônica. Nós temos projetos hoje que fazem incursões dentro da floresta e a gente vai com a internet, o que há 3 anos atrás seria impossível disso acontecer. E a partir daí, a gente começa a ter um entendimento do quanto de volume de dados a gente está gerando. Esses números aqui, eles são números de somente 2025, tá? Por minuto, a gente tem aí 39 milhões de e-mails sendo enviados por minuto. Isso aqui são e-mails com uma interação humana, tá? Não são e-mails automáticos. São e-mails de qual alguém parou em algum momento para escrever. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem 97 milhões de mensagens sendo enviadas por minuto pelo WhatsApp. É um tráfego de dados monstruoso. Mais de 360 horas de vídeos enviados ao YouTube por minuto. A cabeça dá até um nó. Como é que eu envio 360 horas em 1 minuto? Mas é o volume de dados representativo do quanto está sendo feito de upload na plataforma. Tem uma previsão de dados da IDC que a gente vai atingir aí 175 trilhões de gigabytes esse ano de dados gerados. Mesmo para quem é da área de tecnologia, é praticamente impossível você dimensionar o que é 135 trilhões de gigabytes de dados. Então, só para ilustrar, seriam necessários aí 87 trilhões de pendrives para armazenar tudo isso. Quanto que é 87 trilhões de pendrives? Eu também não faço ideia. Mas só para ilustrar, seria aí quase 7 milhões de viagens, alinhando esses pendrives, 7 milhões de viagens da Terra até a Lua. É muita coisa. E a partir daí, a gente começa a ter uma explosão de ideias do quão poderoso é esse volume de dados a partir do momento que a gente começa a fazer análise desses dados de forma correta. A gente começa a entender, inclusive, como anda o comportamento das pessoas, a saúde das pessoas, as regiões da qual você tem mais demanda por um determinado serviço ou produto.
e isso passa a ser benéfico porque a gente começa a ter uma inteligência estratégica de desenvolvimento de negócios, de tomada de decisões de investimento. Os governos passam a ter informação para poder saber aonde investir melhor o recurso público. E, inclusive, a gente começa a ter a possibilidade de prever o futuro. Sim, a gente consegue prever o futuro de forma muito simples. Tem um esquema, esse esquema aqui é um esquema muito ilustrativo de como essa predição acontece. Tá? Quando a gente tem um conjunto de dados, e a gente pega uma amostra ali e começa a perceber uma aglutinação, um agrupamento meio que pequeno, é o que a gente chama dos weak signals, são sinais fracos. A partir dali, esses weak signals eles começam a se concatenar, eles começam a ganhar corpo, ganhar relevância, eles se tornam os strong signals. Esses sinais mais fortes começam aí a se manterem ativos, crescentes, eles vão virar uma tendência. E o que é tendência? Se permanece crescendo, ganhando corpo, vira um drive. Tá? E esse drive, e esse esquema de predição, a gente pode observar os carros elétricos. 10 anos atrás, quem que falava de carro elétrico? Tinha um projeto ali ou outro, experimental, weak signals. Vimos algumas empresas fazendo investimento nesse segmento. Começaram aí, naturalmente, com a mais famosa de hoje, depois todas as outras produtoras de veículos começaram a entrar no mesmo linha de investimento, virou um sinal forte. Tendência, várias empresas que só existem fabricando carros elétricos. E o que virou um drive? A partir do momento que a gente começa a ver legislação favorecendo esse tipo de veículo, a gente começa a ver, por exemplo, construtoras que vão entregar as unidades de moradia já com um recarregador na garagem. Já virou um drive. E aí, quando a gente olha tudo isso e bota a nossa amiga inteligência artificial, a gente começa a perceber que a gente tem uma nova forma de pensar, uma nova forma de observar esses dados. Como, por exemplo, os carros elétricos que, com inteligência artificial, estão passando a ser carros autônomos. Estão dirigindo sozinho. Eles passam já a detectar objetos, eles passam já a detectar pedestres, leem placas, conseguem detectar outros carros na mesma via, evitando acidentes. Então, hoje é possível você fazer uma viagem de carro sem precisar dirigir. Isso é incrível. Outro caso, que inclusive a gente pode casar com essa questão da predição de futuro, onde a gente vê o investimento forte e acelerado nos Androids. A Tesla tem como aí, plano para esse ano já produzir 10 mil desses Androids. Tá? E se vocês buscarem sobre isso na internet, é assustador o que esses Androids estão fazendo. Eles já têm a sensibilidade de uma mão humana. Ah, mas como assim? Eles conseguem quebrar um ovo, botar esse ovo quebrado na frigideira e fritar um ovo. Ah, é uma tarefa simples. Agora comece a imaginar o quanto que a inteligência artificial consegue ajudar a gente a melhorar isso. É uma precisão de milímetros. Tá? Os robôs de vigilância. Eu não sei se vocês já viram na internet, tem até vídeo desses robôs dançando. São robôs de serviço. É impressionante a precisão e a agilidade desses robôs. E os drones? Hoje é possível você ter drones autônomos, que eles fazem tanto plano de voo, a automanutenção, eles chegam a lugares que são extremamente difíceis de um ser humano chegar, fazem a recarga automática, voltam para a base, isso com condições extremas climáticas, chuva, granizo, vento, tudo com a inteligência artificial. E aí quer dizer, então, que a hora que a gente pega esse volume de dados, bota a inteligência artificial em cima e está tudo resolvido. Será? Alguém consegue me ajudar a identificar qual é a diferença entre um chihuahua e um muffin?
a inteligência artificial está trabalhando um pouco para poder identificar o que é um muffin e o que é um chihuahua. E um poodle para um frango frito. Aí entra a questão da palavrinha que a gente falou agora de pouco, a questão do contexto. O contexto determina o resultado dos dados. Quando a gente começa a observar um dado por si só, esse dado não responde muita coisa. É o caso do muffin e do chihuahua. É muito improvável que eu vá ver um chihuahua dentro de uma vitrine de uma padaria. O contexto determina para a inteligência artificial que aquilo ali é um muffin. E é muito improvável que eu vá ver um muffin pulando no gramado. O contexto determina que esse é um chihuahua. E o contexto ele começa a trazer para a gente uma perspectiva muito interessante quanto ao como a gente está observando esses dados na questão climática. Hoje existe um debate, e é até um tema muito sensível, da gente falar sobre mudanças climáticas, aquecimento global. Se a gente começa a olhar um dado por si só, a gente tem aí divergência, mas a hora que a gente começa a olhar várias seções de dados e observa isso num contexto global, a gente tem uma história um pouco diferente. Aqui, infelizmente, o vídeo não vai passar, mas é uma análise da onde a NASA vem coletando dados sobre a temperatura da superfície da Terra. Tá? E, naturalmente, que esse volume de dados, seja por satélite, seja por estações de campo, ele vem mostrando que há um aumento significativo na temperatura da Terra. Tá, e esse dado por si só, ele responde? Vamos observar o contexto. A hora que a gente começa a ver, por exemplo, as ondas de calor na Europa, no ano passado, atingiram 47 graus na rua, gente morrendo. Os incêndios no Chile, chegou fumaça aqui no Brasil. É um negócio assim catastrófico. O ano passado, os incêndios no Canadá. Então, a gente começa a observar o contexto de cada um desses dados. Naturalmente, que não tem como deixar de comentar a catástrofe que aconteceu aqui no Sul o ano passado. As enchentes na Espanha. Um monte de gente de lugares que nunca tinha chovido como choveu. A Amazônia, que está secando de novo, ano após ano, a gente tendo seca na Amazônia. Para onde está indo essa água? Então, a hora que a gente começa a observar os dados, não só com os sistemas de inteligência artificial, mas começa a colocar isso num contexto, a gente começa a perceber que realmente a gente está chegando numa situação alarmante, como, por exemplo, a perda da biodiversidade. O Brasil, nos últimos 40 anos, perdeu uma região do tamanho da França. Só a Amazônia em desmatamento, do tamanho da França em 40 anos. A perda da biodiversidade, a gente está perdendo as espécies de abelha numa velocidade 35 vezes mais rápido do que se é considerado natural. As abelhas, elas polinizam, mais de 80% de tudo que a gente come diretamente ou indiretamente. Tem uma frase do Einstein que ele fala que, se acabarem as abelhas, 4 anos a raça humana se acaba também. E aí é onde entra a minha provocação. A gente não está falando especificamente de uma tecnologia. A gente está falando de um conjunto de dados que, a partir do momento que a gente aplica esses dados em ferramentas, a gente vai gerar informação. E o que é informação? Informação é poder. Então, a gente tem o poder de avaliar tudo que a gente está consumindo, tudo que a gente está investindo, se realmente aquelas propagandas bonitas, maravilhosas, elas de fato estão sendo reais. E era essa a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês, uma reflexão do poder que a gente tem em relação ao nosso consumo. Obrigado.